Bem, as nossas relações sociais elas são tidas como bastante complexas, e isso tem uma razão muito simples, que é cada pessoa está fazendo uma coisa diferente, vindo de um lugar, indo para algum lugar, tem o seu passado, os seus anseios, se conhece, não se conhece, enfim. Então, ainda mais agora que a gente está se virtualizando cada vez mais, mas se a gente olhar com carinho para essas questões todas, a gente consegue ter sim bastante informação, bastante entendimento, né, compreensão. Por exemplo, essa daqui é minha rede, é uma rede que eu fiz com meus amigos do Facebook. Cada vértice aqui é um amigo meu, e eles estão conectados se eles forem amigos entre si. Aí, aplicando umas leis bastante simples, inspiradas da física, de atração e repulsão, a gente tem uma separação bem clara em comunidades mesmo. Inclusive, essas comunidades estão descritas rapidamente aqui, para quem quiser visitar nesse link, certo? É uma página da Wiki mesmo, inclusive dá para alterar, editar, quem quiser colaborar aí com o trabalho. Essa é uma outra rede da minha esposa, e você vê as mesmas características aí de separação em comunidades, alguns papéis aí desempenhados, pessoas que são intermediárias entre comunidades, pessoas que são bastante internas a elas, enfim. Então a gente tem a gente consegue obter bastante informação e entendimento se olhar com calma para esses dados e essas questões, né? Agora, a gente não precisa lidar só com o Facebook. Nesse caso aqui, eu estou analisando, a gente está, né, analisando as primeiras 12 mil mensagens da lista oficial de e-mails de desenvolvimento da biblioteca padrão do C++. Então, por exemplo, e eu estou fazendo essas redes com 1000 mensagens por rede. A gente tem aqui algumas pessoas bastante ativas, outras pessoas, comunidades aqui se apresentando, e a rede muda bastante. Vamos pegar esse, por exemplo, com o tempo. São 1000 mensagens também, a mesma lista, parte dos atores se repetem, mas as funções mudam entre os agentes, né, ou atores, como você preferir colocar. E a gente pode, claro, estudar essas propriedades todas. Por exemplo, aqui estão dispostos são 12, né? 12 grupinhos de 1000 mensagens, então eu tirei a média e o desvio padrão das medidas que eu estou interessado no momento para estudar comparativamente com outras listas e tal. Com isso, acho que fica um tanto claro aí que a gente pode compreender que a gente tem agentes, e esses agentes, dado que as atividades deles têm registros online e são públicos até certo ponto, claro, tem que respeitar as coisas. Essas atuações são passíveis de quantização, e essas quantizações são muito preciosas, desde que a gente também não queira ver nelas, ou não queira ver nelas mais do que elas realmente significam, certo? É claro que uma pessoa, por estar atuante numa rede, ela pode estar atuante em outra também, não quer dizer que ela faz só aquilo. Uma pessoa que não está atuante numa rede, ela pode ser muito atuante em outra, e ela pode assumir papéis diferentes dependendo do momento. Ela pode assumir papéis fora dessas redes não virtuais. Então tem que ter um certo cuidado e carinho aí com essas questões todas. De qualquer forma, então, a gente tem o mundo inteiro atuando aí em rede e em instâncias virtuais, né? Em vários protocolos e várias comunidades aí. Então você imagina usar tudo isso para a gente poder compreender as nossas propriedades naturais, né? Porque nós somos partes da natureza de fato, e então a gente tem propriedades, a gente tem comportamentos que a natureza que faz parte da natureza mesmo. É claro que exige que a gente tenha um certo respeito e cuidado, a gente exige que a gente trate as nossas atividades e tudo com uma certa humanização, né?
Mas isso não nega de forma alguma que a gente tenha essas propriedades naturais, que a gente manifeste essas propriedades naturais. Por exemplo, essa aqui é uma rede também de e-mails. A gente tem pouquíssimos nós, principalmente esses dois, assim, um pouco esses três, mas muito ativos. Muitos nós, ou vértices, ou agentes, né? Aqui se confunde, é uma análise topológica, muito pouco ativos, e alguns intermediários. Isso quando a gente tem uma porção maior de vértices, aí isso caracteriza a lei livre de escala, né? Que é uma lei da natureza mesmo, presentes em redes de proteínas, de genes, de aeroportos, de gostos de arte, enfim, a gente consegue encontrar aí propriedades livres de escala e outras propriedades da natureza. Nem toda a rede da natureza é livre de escala, e existem outras leis aí que regem essas relações. Agora imagina então a gente explorar as mais diversas redes formadas aí socialmente, redes profissionais de interesse, de distribuição de bens, de atuação artística, para poder aprender essas propriedades naturais. Essa rede em específico, ela é uma rede que serve como exemplo para a gente de que a gente não precisa atuar só com pessoas. Essas redes podem ser inclusive híbridas. Essa rede ela tem postagens e tem pessoas. Postagens do Facebook. Essas postagens foram feitas no grupo Lei Cultura Viva, e cada uma desses vértices maiores são postagens do grupo, e esses vértices menores são pessoas que deram curtir, que manifestaram interesse, né? Ou que comentaram nas postagens. Você vê que tem muitas pessoas que só se interessaram por uma postagem ou outra, uma porção grande de pessoas que se interessaram por várias dessas postagens, e relevante aqui, né? E a gente pode, claro, melhorar essa visualização para que a gente tenha intuições, porque claro que um trabalho sério a respeito passa bastante de visualizações simplesmente, né? Mas as visualizações nos ajudam bastante a ter uma compreensão, mesmo uma intuição das possibilidades e do quanto que isso é relevante. Por exemplo, a gente tem aqui trechos das postagens, formando e as pessoas, isso aqui são nuvens, né, de usuários que se interessaram por essas postagens. Está anonimizado com números dos usuários para evitar, claro, constrangimentos e abusos, mas dá para a gente ter uma ideia aí do quanto que a gente pode compreender ou ter algum parâmetro do quanto que a gente está impactando a sociedade ou tendo algum resultado com os nossos esforços, né? Para a gente, para esse trabalho, é muito importante que tudo que a gente faça, toda essa exploração e esse desenvolvimento da forma mais aberta possível, em repositórios abertos e junto com a sociedade e com as partes interessadas. Então, publicando tudo em repositórios, em páginas abertas e tudo, e atuando com as partes interessadas e com a sociedade, a gente acredita que a gente esteja fazendo da forma mais aberta que a gente conhece, né? A gente está sempre tentando melhorar, mas é o que a gente tem conseguido. Agora, voltando por onde a gente começou lá, queria mostrar umas coisas importantes. O principal são essas galerias de imagens. Tem galerias de redes de e-mails e de redes de amizades do Face, para quem estiver interessado. Tem também um relatório bastante interessante aqui, que tem uma parte inteira sobre questões de pesquisa que a gente conseguiu engatar, questões de articulação com partes interessadas em sociedade e tudo mais, claro, e com instituições também. A vaca, que foi como a gente o que a gente elaborou para conseguir financiar mesmo as dedicações necessárias para a gente realizar essa empreitada efetivamente, né?
e algumas e conclusões, daí previsões, né, de trabalhos futuros. Tem uma pequena seção sobre recursos computacionais. Tem muito mais coisa do que isso já feita, mas isso foi o que a gente conseguiu se aprofundar. Conseguiu não, que a gente de fato se aprofundou, né? A gente quis foi conveniente porque o desenvolvimento, esse trabalho ele não é de cunho só tecnológico, ele é de cunho o propósito é científico também, socialmente engajado, e outras documentações produzidas, né? Por exemplo, tem um artigo em que a gente explora essas propriedades naturais, um comecinho, mas já é relevante, propósitos práticos e científicos do trabalho e as perguntas mais frequentes que tinham surgido até o momento em que a gente escreveu isso, certo? O repositório está aqui listado para quem quiser dar uma olhada. E essa é a página inicial e talvez até principal do trabalho. Ela foi batizada de Página da Vaca do Fim do Mundo, porque ela foi uma vaca mesmo, uma página de doações, e que foi o que a gente elaborou para financiar mesmo as dedicações necessárias, né? E embora um tanto modesta o montante levantado, possibilitou aí uma dedicação, possibilitou que o trabalho andasse bem, né? Foram 2 meses de dedicação nossa, e a gente tem uma série de consequências e articulações, desenvolvimentos e tal. Tem textos aqui bastante interessantes e elucidativos, tem vídeos também, eu vou atualizar com os vídeos a mais, inclusive esse que eu estou gravando agora. E tem aqui, eu acho interessante também, não só assim, uma explicação do que é metodologia, objetivos, mas essa tabelinha dos colaboradores. Parte desses colaboradores pediram para constar com pseudônimos que escolheram, praticamente metade deles. Outra parte já se prestou também a emprestar o nome para apoiar o trabalho, né? Porque faz diferença uma pessoa ver, uma pessoa que ela conhece, e fala, nossa, então ela está botando fé. O Zonda é um caso interessante disso, porque é um pseudônimo, mas é um pseudônimo que ele usa oficialmente. É bem interessante esse caso. E a gente tem outros colaboradores que não colaboraram financeiramente, eles colaboraram, eles estão se propondo a colaborar na forma de trabalho mesmo, de mão na massa, de estar efetuando aí algumas coisas e se responsabilizando por algumas tarefas aí para a gente poder caminhar bem. Teve uma porção de comentários, aí 30 comentários inclusive alguns grandes, muito interessantes, de pessoas diferentes, vale a pena dar uma olhada nisso qualquer hora. No final eu coloquei umas redezinhas só para dar uma enfeitada, redes que eu gosto particularmente. E tem, talvez por último, de interessante, essas propostas de cortesia para quem doar, ou para quem não doar também, isso aqui são cortesias, é informal pra caramba, mas é legalzinho, dá pra fazer algumas coisinhas juntos, discutir alguns casos, para quem estiver interessado no trabalho e quiser ter uma lembrancinha, alguma coisinha mais pessoal, mais para si próprio, pode ser bem legal. É isso, espero que a gente consiga fazer um trabalho aí que deixe a gente bastante satisfeito, contemple a nossa diversidade toda, as diferentes opiniões e até aproveite isso, né, para a gente fazer uma coisa mais sólida e mais interessante. E com isso a gente possa colaborar aí para um bom encaminhamento das coisas, para a gente ter tranquilidade e poder ajudar mesmo, enquanto possível. É isso. Muito obrigado, meus caros. Aproveitem. Valeu.